começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. E hoje a gente vai falar sobre um assunto filosófico. Vamos falar sobre o futuro do desenvolvimento. A gente já falou algumas vezes aqui no Entre Chaves sobre esse tema, mas há algum tempo atrás, em agosto, o CEO da AWS, Matt Garman, vazou um áudio dele sobre ele falando de uma possível extinção dos programadores devido, às evoluções da inteligência artificial. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Mas antes, vou apresentar para vocês na nossa temporada de especialistas do Entre Chaves, host junto comigo, o Gabriel Domingues. E aí, Gabs, como que você tá? E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel Domingues, eu tô na DT aqui já tem mais de 5 anos já, passei por diferentes funções, desde desenvolvedor líder em times industriais, até papel mais gerencial e comercial que eu tenho hoje, sendo um dos líderes da Enterprise Hackers. É um assunto interessante, polêmico, e vamos ver se a gente descasca essa cebola aí. É isso aí. E para falar desse tema hoje, a gente tá aqui com a Rafaela, que já veio aqui no Entre Chaves algumas vezes, ela é engenheira de dados e arquiteta de dados aqui na DTI, e também com o Emanuel, que é um desenvolvedor de software aqui hoje. E aí, gente, assim, indo direto ao ponto, dessa polêmica, o CEO da AWS falou, então, coisas como a codificação é como a linguagem que falamos com computadores, não necessariamente a habilidade em si. E ele falou coisas também como, assim, a habilidade é como eu inovo, como eu construo algo que seja interessante para os meus usuários finais. Então, ele tá querendo dizer que, basicamente, gente, o jeito que a gente programa hoje pode mudar. Da mesma forma que há muito tempo atrás meu pai programava, por exemplo, de uma forma muito diferente que a gente programa hoje. Então, talvez daqui a alguns anos, os programadores vão programar de uma forma diferente. E isso foi interpretado, pela comunidade como, poxa, fudeu, agora os desenvolvedores vão acabar. Para abrindo aqui as nossas polêmicas, queria começar esse tema assim, O que vocês acham que realmente a linguagem que a gente programa hoje é só o meio ou ela também, enfim, ela vai evoluir para alguma coisa mais linguagem natural mesmo ou vocês não acreditam nisso? Vocês estão céticos aí? Essa frase que ele falou sobre a linguagem, ser o meio com que você se comunica com o computador e não ser a habilidade em si que o programador precisa desenvolver para entregar suas soluções, acredito que ele está 100% coberto de razão. Eu acho que hoje, realmente, codar é um meio, mas a parte do desenvolvimento que hoje é o maior gargalo, eu não acredito que é essa parte técnica de codar. É muito mais a parte de engenharia de requisitos, de gerar valor para o negócio, de estar próximo do seu usuário e comunicação. Eu acho que são os principais fatores, e aí a codificação acaba que ela é o meio, ela tem evoluído, A gente vê a evolução nas linguagens de programação cada vez mais abstratas, alto nível, frameworks facilitando a sua vida. A gente tem o no-code, que foi assunto no Entre Chaves aqui, vários episódios. A IA, para mim, é só mais um passo além, dessa abstração toda que a gente já tem. Eu concordo muito com esse ponto também, porque eu gosto muito de acho que é uma paráfrase, da máquina de lavar a louça, que assim, antigamente não existia máquina de lavar a louça, e as pessoas tinham que ir lá lavar e tudo mais, do mesmo jeito que antigamente não existia, e hoje em dia, com uma máquina de lavar a louça, você perde a função ali, não perde, mas deixa de ser tão relevante a função da pessoa que fica lavando louça, e trazendo isso pro contexto do mundo de programação, eu acho que assim, um engenheiro de software passa a ser a pessoa que vai entender, que nem ele falou, o problema e trazer isso pro mundo real, em soluções técnicas, um arquiteto de soluções, assim, falando, e não mais a parte de programar, acho que vai deixar de ser tão relevante assim, que nem ela falou, que a gente vai começar a se comunicar cada vez mais, que nem a gente já tem hoje, muita comunicação ali, com o Copilot da vida, em linguagem natural, que ele consegue ali te auxiliar em muita coisa técnica. Você vê que às vezes até pessoas assim, com senioridades muito grandes, ele te entrega um código de muita qualidade. Então assim, acho que total que a linguagem de programação é só assim, uma ferramenta para chegar no objetivo, E o que define o que você vai fazer com uma ferramenta ou não é seu objetivo macro, assim falando, Uhum. Então eu acho isso muito interessante. Exatamente. Eu acho que as notícias podem pintar uma figura diferente, por ter sido um vazamento de um áudio, e algumas pessoas ainda falam que ele disse que a IA ia substituir o desenvolvedor, mas quando você, que nem eu comentei mais cedo, quando você descasca um pouco a notícia, você vê que ele está falando de como os desenvolvedores vão performar o seu trabalho, de como eles vão construir uma aplicação digital. Os desenvolvedores ainda vão estar lá, eles ainda precisam entender como transformar uma solução, um problema real, em uma solução digital. Afinal, a gente é engenheiro de software
por conta disso, a gente está engenhando algo novo. E as novas habilidades que os engenheiros de software vão precisar ter são mais abrangentes e um pouco mais multidisciplinares até do que só codar, né? Codar é uma das tarefas que o desenvolvedor tem que fazer e ela vai ser uma tarefa que vai ser melhorada, vai ser mais facilitada com o advento da IA e a maior disseminação da IA no desenvolvimento de código. Ele fala, né, nesse áudio aí, justamente que em 2 anos ele acredita que ser desenvolvedor vai ser muito diferente do que é hoje e do que foi, né, há alguns anos atrás. Hoje eu já acho que é diferente do que foi do ano passado, ano retrasado, quando a gente não tinha essas ferramentas tipo Copilot ou o próprio acesso ao GPT. Hoje eu acho que a gente já mudou a função. E acredito, eu concordo com ele que em 2 anos parece pouco tempo, mas do jeito que a gente está evoluindo, eu acredito que em 2 anos vai mudar muito também. A velocidade de inovação, não só do nosso meio de desenvolvimento de software, mas tecnologia em geral, tem sido muito maior do que a gente esperava e até do que a gente mesmo consegue entender com calma. Exatamente, assim, todas as ferramentas que a gente interage, né, não sei como é que vocês têm visto isso, mas assim, até o Word, Excel, PowerPoint, e-mail, IDEs, né, Visual Studio, Visual Code, as próprias provedores das nuvens, Figma, Mural, tudo hoje tá lançando funcionalidades com IA, né, então assim, tá todo mundo mesmo correndo atrás e a nossa função tá mudando muito, a gente tá de fato sendo acelerado, a produtividade do nosso trabalho tá mudando de fato, né. Eu acredito também que a notícia, ela inflamou a reação das pessoas, né? Por conta, talvez, das manchetes ali, foi um pouco tendencioso, porque se você pega uma frase ali fora de contexto e coloca no título, fica essa coisa de, o programador vai deixar de existir. Gente, não foi isso que ele falou? Exatamente. Ele falou que o papel vai mudar, né? E eu senti, né, no resto da fala dele, que ele deu dicas ali, né, de que você precisa se atualizar, você precisa acompanhar essa mudança, porque senão você vai ficar defasado no mercado. E aí, teve outra fala também, que já foi mais no início do ano, do CEO da NVIDIA, que aí ele já foi no extremo ali, né? Ele realmente falou, deu a entender, né, que não será mais necessário você aprender uma linguagem de programação. Ele até disse que se ele pudesse escolher uma carreira para ele mudar, ele iria para a área de biologia, né? Ele sugeriria você ir para biologia, porque agora a gente já resolveu esse problema aí, essa necessidade tecnológica de programação já está resolvida. Todo mundo pode ser um programador. E é palavras dele, né? Eu tava vendo isso aí também, né, do CEO da NVIDIA. Ele fala justamente, né, que aprender a codificar não deveria ser prioridade, né, para as pessoas mais. Então, assim, para os aspirantes aí. Então, não deveria mais as pessoas aprenderem a codificar. Eu acho que ele foi extremista, né, assim, porque eu acho que, de fato, os programadores ainda vão existir, porque ainda vão existir pessoas que precisam se comunicar, né, fazer alguma engenharia de prompt, alguma coisa para conseguir chegar no objetivo final, que é gerar valor para os usuários, né? Então eu acho que é exatamente esse negócio que o CEO da AWS falou, que para mim a habilidade em si, claro que a gente gosta de programar. Eu, como programadora, como dev, que fui muito tempo, eu gostava de ir lá e programar e, né, ver meus códigos, entender, debugar. Claro que isso é muito legal, né? Mas provavelmente, realmente, em algum tempo a gente não vai precisar entrar tanto no detalhe como isso, né? E talvez as nossas habilidades, inclusive talvez o perfil dos programadores vai mudar, das pessoas que estão entrando na área. Eu acho que vai entrar para um lugar muito mais de comunicação. Não acho que vai existir mais o programador que recebe uma especificação debaixo da porta, executa e entrega. Eu acho que esse programador, na minha opinião, ele vai morrer mesmo. O arrastador de card o arrastador de card no gira. Esse eu acho que vai morrer mesmo. O trabalho vai começar a ser mais alto nível, né? E isso vem até da própria evolução das próprias linguagens que a gente falou mais cedo. Antigamente a gente tinha quem programava processador lá atrás, eu lembro do meu tempo de faculdades, monitor de processadores e periféricos, a gente tinha que ver código em assembly. Eu espero que não exista uma massa de trabalhadores hoje que façam isso. Eventualmente as linguagens evoluíram para um mais alto nível, que hoje você pode codificar de uma maneira muito mais tranquila e menos binária, literalmente, e eventualmente isso vai ficar mais natural. Acho que esse é o ponto, né? A linguagem de programação também vai evoluindo para ter uma naturalidade maior. Cara, eu concordo muito com isso. Assim, um dos objetivos da NVIDIA, se eu não me engano, é criar ferramentas técnicas para a gente não precisar programar, né? Para qualquer pessoa poder programar. Eu acho que nisso, tipo, o que passa a ser mais relevante é você ter conhecimento do domínio do seu problema, né? Virar
expert ali no domínio do seu problema e não se preocupar tanto com a parte técnica, né? Que é aí que entra esse grande boom, assim, né? Porque essa parte técnica vai ser muito auxiliada pelas essas ferramentas de IA, que nem a Fernandinha falou, tá aí aplicado em tudo. E ainda mais com essas ferramentas low code de arrastar blocos, assim, poxa, fico impressionado com isso. Como que chegou nesse nível? Essa declaração, tanto acho que do cara da NVIDIA também, mas esse também do CEO da AWS, fato é que o mercado acaba sempre voltando nesse tema de, e aí? Vamos ser substituídos ou não? Né? E eu imagino que quando um CEO da AWS, por exemplo, falou isso, os programadores da AWS devem ter ficado assim... E de fato, né, lá final de 22, início de 23, o mercado de tecnologia, né, sofreu um momento de layoff muito grande, né, que era a gente estava numa bolha, a bolha estourou, realmente muita gente foi desligada nesse período, né, ali por volta de 23. E eu acho que a galera tem medo mesmo, né, de, poxa, e agora? Será que a IA vai me substituir ou não? E aí eu estava vendo uma pesquisa da Microsoft que chama Work Trend Index Report, que fala, gente, que 52% das pessoas usam IA no seu trabalho, mas relutam de falar que usam com medo de serem substituídas. Mas acho isso muito doido, justamente porque é esse medo mesmo do desenvolvedor de, pô, eu uso, mas se eu falar que eu uso, daqui a pouco eles vão querer me tirar daqui, né? Porque eles, enfim, tô fazendo meu trabalho muito mais rápido e daqui a pouco eles vão achar que eu não sou mais necessário. Aí vai muito do desenvolvedor, assim, ter a capacidade de se adaptar, né, a novos contextos, estar sempre, assim, procurando se inovar, né? Não sei se vocês concordam, porque, assim, pensa se a gente codasse que nem 50 anos atrás, no Code Blocks da vida em C ali, Assembly, que nem você falou, meu Deus, então... Acho que não precisa ter medo de falar, assim, porque, pô, que nem eu, no meu trabalho, eu atuo como desenvolvedor e, assim, uma tarefa que eu ia demorar 3 dias pra fazer, às vezes ali, só de você saber fazer um prompt correto, poxa, já adianta uma vida. Se atualizar no seu campo de trabalho é algo que todo mundo tem que fazer, independentemente se mexe com tecnologia, se o trabalho pode ser substituído por IA ou não. A Rafa comentou da fala do CEO da NVIDIA falando pra galera estudar biologia. Imagina se a medicina também não se atualizasse, né? Então, todo momento tem pesquisa nova, você precisa estar por dentro do que está acontecendo antes de sair fazendo algo que vai afetar o mundo. O time da notícia, né, da fala do Matt Garman realmente não foi o melhor, né? Porque realmente a gente está vindo de um ano aí bem pesado para a nossa indústria, assim, de uma crise, layoffs. E a própria indústria vende a IA como um aumento de produtividade e aí algumas pessoas fazem essa conexão, né? Então, se a gente está aumentando a produtividade, a gente pode precisar de menos pessoas para fazer o mesmo trabalho. Já estamos sofrendo layoff, então só vai aumentar essa crise. Aí ela não substitui o conhecimento de resolver problema, ela não substitui solucionar um problema, ela não substitui ser crítico sobre um estado de um mercado, de um produto. Ela vai substituir literalmente a produção daquele texto. E acho que em algumas profissões, de fato, as pessoas estão vendo essa ameaça de uma maneira maior. Em algumas profissões que são mais repetitivas, que foi a mesma ameaça da automação há muito tempo atrás. Eu imagino que a gente não vai ter mais desemprego por conta da IA. A gente vai acabar se adaptando em volta disso. A gente se especializa, né? Afinal das contas, as pessoas vão se especializando, né? Vão se tornando engenheiros de prompt, né? Sabe, sei lá o que vai virar isso aí, sei né? lá o que vai virar, né? Gente, é muito, muito louco que eu acho que, assim, quem trabalha, todo mundo aqui já codou, né? Ou já usou IA, não sei se codando e tal, porque vocês... Mas, assim, no meu tempo, não tinha IA quando eu codava. Quem usa no dia a dia sabe das limitações, gente. Vocês sabem o que eu tô falando. Esses dias eu tentei tô tentando implementar uma aplicação com o LangChain. E o LangChain, quem conhece, sabe que é um conjunto de bibliotecas e ele tá sempre tendo coisas novas. Tem o LangChain que tá deprecated, então tem várias bibliotecas novas, é muita coisa. E eu tava tentando implementar uma coisa do zero utilizando IA pra gerar código, enfim. Foi tanta alucinação, assim, nenhuma biblioteca que ele sugeria, a função existia, e aí eu tinha que procurar em outra biblioteca do LangChain, e na verdade não existia, era só alucinação, e isso acontece com muita frequência comigo. Acredito que, claro, a gente tá falando das limitações de hoje, vai evoluir, tem boatos aí que a OpenAI já tá lançando um novo modelo, Strawberry, né, que vai ter uma capacidade muito maior para resolver problemas matemáticos, programação, só boatos, acho que não saiu nada oficial da OpenAI, mas sempre vaza essas coisas, né, antes de lançar
lançamentos oficiais. Tem o Orion também, que é outro modelo que vai utilizar as funcionalidades do Strawberry junto com o GPT-4. Então, assim, a gente vê o mercado se movimentando para que isso evolua e, igual a Fernandinha falou, evolua muito rápido, quase exponencialmente, né? Se comparar com desde o surgimento dos primeiros modelos de linguagem até a gente chegar hoje nos modelos de grande escala. Eu tava vendo, tô até tentando recuperar aqui, mas eu vi uma notícia hoje que eu li muito rápido, que o GPT tá lançando mesmo, eu não sei se é exatamente isso que você tá falando, mas algum módulo especialista em desenvolvimento. É o Strawberry. Ah, então deve ser isso. Eu não codo todo dia, não, mas eu tenho usado o GPT pra fazer aplicativos pra mim, né? Coisa boa. E volta e meia ele realmente manda uns códigos que não funcionam, ou me fala sobre funções ou bibliotecas que não existem, né? Ou enfim, ele com certeza tem, né, as suas bases por probabilidade lá que ele escolheu a resposta pra me dar, coisas às vezes que já estão desatualizadas, ou que enfim, né, aquela ferramenta já evoluiu, e acaba que eu também senti um pouco esse problema que você falou, né? Ou seja, será que realmente a gente vai chegar num ponto que a gente vai conseguir com linguagem natural criar software? Tipo Devin, né? Não sei se vocês chegaram a ver algum tempo atrás, que o pessoal teve até um frenesi, assim, relacionado a essa ferramenta, chamada Devin. Eles não lançaram ainda, mas fizeram tipo um merchan, assim, de que iriam lançar. Que é uma ferramenta que aí, essa sim, com linguagem natural, você faz um software, basicamente. Publica ele. É uma loucura. Só que eu acho que do jeito que a gente tá realmente, a gente não tá ainda maduro o suficiente pra você precisa refinar muito. A minha percepção é que você precisa conversar muito ainda. Saber o que muito perguntar. O seu prompt pra chegar em resultados muito, muito efetivos, né? A ponto de, sei lá, de conseguir pegar aquele código e executar e colocar em produção. Eu não acho que isso hoje a gente tá nesse ponto. Pois é. Outro dia eu gastei, assim, 5 minutos só refinando um prompt pra fazer um meme e perdi o time da piada. Às vezes não vale a pena. Mas, de fato, é isso. Tem muita coisa que esses modelos de agrupamento de dados, de linguagem natural, eles buscam muito por aproximação. Eles não têm necessariamente uma análise crítica, uma inteligência que tá vendo e sendo crítica sobre contexto, informação. Então, às vezes, eles podem puxar coisa que tá num campo ali próximo das ideias, mas não de fato conecta. E você vai pegar funções atualizadas, alucinações de texto. Eu mesmo, esses dias, eu pedi para ele quantos dias úteis tinha em outubro, que eu tava preguiça de contar, e ele me deu um dia a mais. Assim, se eu fosse mandar algo comercial com dados de dias úteis no mês, eu ia estar mandando errado, né? Então, assim, para estar num nível que você confie completamente na solução da IA para despachar um produto para o mercado, eu acho que no fundo, ninguém hoje tem essa confiança. Ainda não. Ainda é muito copiloto, né? A gente ainda tá nesse ponto. E a gente ainda precisa ter uma pessoa especializada naquele assunto, naquela disciplina, que consiga ser capaz de discernir o que a IA não discerniu, criticar aquele trabalho e, de fato, reformular aquilo para que seja realmente um produto, para que seja rentável. E não só isso, mas também saber usar, saber interpretar e saber como pedir algo para IA, porque hoje se a gente pegar modelos mais simples, né, de machine learning, funções simples, a gente consegue interpretá-los com muita facilidade, né, uma regressão, a gente consegue interpretar, mas à medida que vai tendo uma complexidade maior, vira quase uma black box. E hoje as pessoas que utilizam IA, nem sempre elas entendem como funciona. Basicamente vai prever próximo token, próxima palavra, entre aspas. E se você não entende o funcionamento, fica muito difícil você fazer bons prompts, né? Então a engenharia de prompt, já entrando acho que em outro tópico, talvez seja um papel que possa surgir, um engenheiro de prompt, talvez, não sei. Eu sei que outros papéis, assim, acredito que sim, vão surgir como especialistas em ética com IA, que é um assunto também que vai relacionado à segurança de dados também, porque isso é uma preocupação de muitas pessoas que utilizam ferramentas de IA, né, as empresas, ou então a expansão de outros papéis que já existem, né, como, por exemplo, engenharia de dados, o cientista, um engenheiro de machine learning, será que vai virar engenheiro de LLM? E se você desenvolve um produto usando IA, quem que é o dono desse produto? Quem tem a propriedade intelectual sobre o código que foi escrito? Poxa, eu nunca tinha pensado desse jeito, hein? Isso pode até nem ser uma prática acessível, né, para muita gente, porque se realmente você tiver que pagar por essa propriedade intelectual, tem que treinar IA em códigos que você já tenha desenvolvido, quem desenvolveu esses códigos. Se for uma IA pública, esse Strawberry da OpenAI, quem garante que o custo disso vai ser acessível para muita gente fazer não vai. também? Boatos que não vai. Isso, inclusive, foi algo que falaram bastante sobre o custo. Então ainda tem muita coisa que acho que a gente, Com como certeza, sociedade, a gente
gente tem que aprender, de fato, sobre como a IA vai integrar no nosso mundo. Eu tava lendo uma notícia, de novo, né? Eu só tô, aparentemente, só lendo notícias de manchete, né? Só que as manchetes não entram na notícia. Mas tava vendo uma pessoa, um artista, que produziu uma obra utilizando IA, tava exigindo os direitos autorais sobre a obra, né? Então, tipo assim, que é justamente isso aí que você falou. A IA produziu o negócio pra ele, claro que ele interagiu via prompt, via, né? Ele que conduziu aquela, como se fosse assim, ele dirigiu a obra, mas foi a IA que criou. É a mesma coisa do código que você acabou de falar, né? E aí, se me foi a IA que fez o meu código inteiro, e aí o código é meu ou dela? Será que ela realmente também não pode, né, enfim, reivindicar que o código é dela e distribuir o código que talvez vai ser uma, sei lá, um segredo, né, da minha empresa para outras pessoas? Então, assim, isso eu acho também que é um negócio que a gente ainda vai evoluir muito, né? Mas até pegando no gancho que a Rafa falou em relação aos novos papéis, eu acho que é um negócio muito interessante mesmo. Eu acredito também, né, que vai existir muito mais engenheiro de prompt, né? Já existe demanda por esse papel, né, de engenharia de prompt. Como você falou, os cientistas, talvez um engenheiro de machine learning vai virar um engenheiro de LLM, né? A gente tá vendo muito também, até aqui na DTI a gente tem visto aumento da demanda de clientes querendo produtos utilizando basicamente RAG, né, que é você aumentar, né, a inteligência com os seus dados, né? Então, se você conseguir enriquecer as respostas dos modelos com os seus dados, ou seja, você utiliza todo o aprendizado que já existe dentro de um modelo público, mas enriquece ele com seus dados, e isso, para mim, eu acho que vai ser das grandes coisas que as empresas vão passar a usar muito. Então, talvez eu não precise, né? Essas profissões aí, eu acho que vão mudar todas. Mas eu tava num evento até já tem bastante tempo, já deve ter mais de 6 meses, que falaram do AI Product Manager. Nome bonito não falta, né? E aí tem agora também o Chief AI Officer, né? Que é o Caio. Eu juro, tem agora isso. Se você chama Caio e está nos ouvindo, você é predestinado, meu caro. Mas fato é que nessa pesquisa da Microsoft, eles falam que 66% dos líderes hoje dizem que não contratariam pessoas que não têm habilidades com inteligências artificiais. E 71% dessas pessoas, né, dizem que preferem contratar um candidato menos experiente com habilidades em inteligência artificial do que um candidato mais experiente sem elas. Então isso é realmente uma mudança, gente, que a gente está vendo, né, no mercado. E assim, se a gente não estudar, se a gente não entender engenharia de prompt, se a gente não conseguir fazer bons prompts e interagir e ficar realmente bem aberto para interagir com essas ferramentas de IA, a gente vai ficar para trás. Eu acho que isso entra até muito em algo que eu tenho pra mim, ou que eu tive pra mim quando eu tava atuando de gerente de uma das nossas tribos aqui, que era, eu sempre valorizava muito, obviamente a gente tem que ter um mínimo de hard skill nas pessoas, mas eu gostava de valorizar muito soft skill, capacidade da pessoa aprender novos assuntos, a destreza que ela tinha pra se virar. E eu acho que é justamente esse o ponto do final, assim, o que a gente pode destilar da frase do CEO da AWS é isso, né? A gente tem que ser mais capaz de engenhar, de resolver problema, de saber se adaptar, afinal somos todos ágeis aqui, do que necessariamente só saber a linguagem em si. Primeira vez que eu ouvi a palavra engenharia de prompt, eu achei ridículo, gente. Eu comecei a rir, porque beleza, eu sou engenheiro de prompt, tipo assim, tá, vou escrever prompt pra IA. Até que eu peguei um projeto que eu preciso comparar o resultado de 4 modelos diferentes e eu preciso de um resultado determinístico, ou mais próximo determinístico possível. Enfim, eu tô surtando e eu tô iterando no meu prompt, iterando, modificando, e isso já tem um bom tempo. Eu vi até, a gente comentou sobre artistas também que usam IA hoje já. O primeiro pedido, o primeiro prompt nunca sai o que você quer, né? Que nem eu brinquei do meu meme aí. Então, até mesmo o resultado que sai nesses usos que a gente já tem consolidados hoje, você ainda tem muito trabalho de edição em cima, você ainda tem que refazer tudo aquilo que você pediu e às vezes o resultado não veio como você esperava. Tem uma edição que precisa ser feita. De fato, antes da gente conseguir ter um produto, qualquer que seja, né? Uma imagem, um texto, um modelo totalmente feito por IA, acho que ainda... Minha opinião é que ainda vai demorar um pouquinho. Essa habilidade, né, assim, fazer bons prompts não é uma coisa fácil, como a Rafa falou, né? Demanda tempo mesmo, demanda a gente realmente ficar ali conversando. Eu tava vendo esse mesmo estudo da Microsoft, tava lendo sobre ele, e ele fala, né, sobre usuários avançados de IA. E aí, quando comparados com outros entrevistados, essas pessoas, elas são mais propensas a fazer pausas frequentes antes de uma tarefa e se perguntar se a IA pode ajudar. Além disso, ele fica tentando obter a resposta, mesmo se ele não consegue obter de primeira vez. Que é basicamente isso, né? Às vezes, utilizando
utilizam lá um GPT da vida, fazem um prompt meio merda, tem uma resposta e falam, tá vendo aí, ó, não foi essa uma IA merda. de merda. Não deu certo. Aí os usuários avançados, eles ficam tentando por muito tempo, refinando o seu prompt. Eles também marcam o dia com a IA, usa a IA para começar o dia, para planejar o novo dia. Mas eu acredito que é o caminho, gente. De novo, a gente tá aqui falando sobre futuro de desenvolvimento. Por que a gente tá falando sobre isso? Porque, para mim, a gente deveria, de fato, como desenvolvedores, cada vez mais nos habilitarmos a fazer bons prompts e a interagirmos e sermos usuários avançados de inteligência artificial. Não, Fernandinha, sobre engenharia de prompt, eu lembrei de uma coisa agora muito legal, que teve uma vez que eu tava fazendo um trabalho pra faculdade. E aí eu precisava fazer um prompt muito bom pra conseguir resolver o trabalho. Chegou um momento que eu não tava conseguindo, eu expliquei meu problema pra IA, falei, GPT, boa noite, eu sou muito educado, se tiver revolução das máquinas eu tô salvo. Assim você pensa. Eu expliquei todo o meu contexto para ele e aí no final eu falei, gere um prompt para uma IA generativa que irá resolver esse problema. E aí ele me gerou o prompt colocando entre colchetes palavras-chave que eu teria que modificar. E aí eu mandei anexado com o trabalho e, velho, ficou perfeito, assim. Nunca consegui fazer um prompt tão bom na minha vida. Então eu acho que chega um momento assim que até a própria IA começa a te ajudar a gerar um prompt, não? Sim, claro. Aqui a gente até já falou. Aqui na DTI a gente tem, né, um meta prompt, né, que é um prompt que te ajuda a gerar prompt, né? Então, basicamente, é bom Qual que é o nome do engenheiro de prompt que gera prompt? Tô usando muito, viu? Exatamente. Então, assim, é um negócio realmente, né, que a gente vai refinando os nossos prompts usando os prompts, né? Então, a gente vai ficando cada vez mais E você viu que já tem algumas certificações de empresas grandes sobre engenharia de prompt, que nem a AWS já tem uma certificação de engenheiro de prompt. Tem outras também, não sei se está aqui. Eu vi a da AWS porque eu estava olhando umas certificações para tirar de computação em nuvem, eu vi lá, trilha de engenharia de prompt. Eu falei, poxa, que maneiro. Então, assim, você vê que o próprio áudio aí que vazou do CEO da Amazon falando, ele já tá ali fornecendo uma própria certificação para você virar um bom engenheiro de prompt, que quem sabe não seja o futuro, né? Quem sabe ele não vazou o áudio pra isso, né? Vazou, entre aspas. Vazou. Mas uma coisa que eu teria aproveitado muito da IA no meu tempo de desenvolvedor, e eu acho que a gente vai conseguir convencer alguns desenvolvedores que estão com medo de IA a usar, é documentação de código. Documentação técnica. Se isso tivesse na minha época, teria me poupado umas boas horas de sono ou de aprendizado de outras coisas. Unitário. Nossa, teste unitário, a IA decola, velho. Que sonho. Pra mim, teste unitário, refatoração também. Eu acho que até o momento de explicar ali, vamos supor, você pegou uma feature de um outro colega que desenvolveu e a lógica dele, o cara ele não seguiu o princípio do Solid ali, não seguiu o Clean Code, tá difícil de entender, tá um código maçante. Você manda, ela consegue te explicar a lógica e, o que você ia gastar ali 2 horas pra entender, você lê ali o texto, relê, pode gastar 2 horas tentando entender o texto, né? Mas imagina você que trabalha com um sistema legado, se você pudesse atualizar esse sistema hoje para uma linguagem mais nova, que vai te trazer uma capacidade de entregar mais, não só entregar mais em termos de produtividade, mas fazer coisas novas com o seu produto também. Migrações. Eu tô num cliente hoje que é muito interessante, que lá eles fizeram recentemente algumas modificações em como é feito a análise de código para aprovação de MR. E, cara, é muito interessante que eles têm um code guide, que eles colocam lá todas as regras que têm que ser seguidas, e agora eles criaram um bot que fica atrelado no GitLab, que quando você sobe seu código, vai automaticamente uma IA lendo e te sugerindo melhorias, cara. Muito interessante. Tipo, esse seu método ficou muito grande, tá violando o princípio aqui e tal. Então, assim, fiquei muito impressionado com isso. Achei chatão, porque agora meus códigos estão barrando, né? Mas, muito interessante, assim. Você vê um impacto muito significante ali diretamente na qualidade do seu código, assim. Beleza. Entendemos, IA é inevitável. A princípio não seremos substituídos, mas a gente vai, nossa profissão vai mudar. O cara do GitLab, ele fala, né, que ele não acha que a pergunta certa é se a IA vai substituir ou não os desenvolvedores. O que ele acha que a pergunta correta é como que as empresas podem aproveitar o poder da IA, né, ao longo do ciclo de vida de desenvolvimento de software para acelerar a inovação e gerar impacto comercial tangível para os clientes. E o que ele fala assim no final da fala dele os desenvolvedores não vão desaparecer. Pelo contrário, o trabalho deles
deles está prestes a ficar muito mais empolgante. O que vocês acham em relação a quem está começando? Não começa? Ou vocês concordam com o cara do GitLab de não, vai ser até muito mais legal? Eu acredito que os desenvolvedores precisam começar, para quem não começou ainda, começar a experimentar com IA no seu dia a dia de trabalho, começar a utilizar as ferramentas e fazer experimentos mesmo, testar. E se eu usar a IA para fazer essa determinada tarefa, como que eu poderia utilizar? E, claro, buscar, então, se aprofundar, né, em como funcionam essas IAs, porque não basta só a gente chegar e utilizar, né, como é que funciona o modelo de linguagem e cada vez mais se aprofundando, né, quem sabe a gente não possa ter devs no futuro que sejam cada vez mais híbridos, né, que tenham esse viés de engenharia, de machine learning, que conheçam de IA, que conheçam como funciona uma LLM ou até mesmo como treinar uma LLM. Acredito que é começar desde essa base mesmo de usar, de se expor àquilo, até você de fato se aprofundar e aprender mais sobre o que é a IA, né? Tecnicamente, não só esse discurso que a gente tem hoje, né? Mais alto nível. Mas e a galera que tá começando? Você acha que eles começam ou não começam? Começa, eu acho que a base... Tipo assim, começando que eu digo, não tô falando nem é o desenvolvedor que não usa ainda não, mas tô falando assim, a pessoa que tá lá sem saber se ela vai pensando se vai fazer biologia. Se vai fazer biologia. Será que eu vou fazer biologia ou se ela vai achar fazer a cura de alguma software? doença? Olha, se você gosta de biologia, Exatamente. por favor, faça biologia. Eu acho que a base, hoje, ainda é muito importante, né? Eu não vejo ela não sendo ainda não importante, porque a gente precisa ser crítico com o que a IA gera. Então, para eu ser crítica, eu preciso conhecer a base, né? Eu preciso me aprofundar, eu preciso conhecer as ferramentas, as stacks, e eu preciso disso para conseguir resolver problemas, né, de negócio. Agora, para o dev que já tá ali, que já é desenvolvedor, às vezes júnior, pleno, que já tá ali na profissão, o que eu diria para essa pessoa, se ela não começou a utilizar a IA, experimente com IA, passa a utilizar os recursos no seu dia a dia, passa a buscar resolver suas tarefas com IA e experimente, faça testes e tente automatizar mesmo o seu trabalho, torná-lo mais fácil e vá se aprofundando. E estudando até conseguir se aprofundar, entender como é que a LLM é capaz de predizer uma palavra, predizer um token. Então, acho que é muito legal. É uma área que é muito matemática, mas hoje a gente tem várias ferramentas, né, que a gente consegue estudar e aprender, e aí, sim, o céu é o limite, né? Depois você pode aprender a matemática se você quiser. E eu acho, né, pensando nisso que você está falando, que a tendência no futuro é de um profissional de TI, né, é dele ser muito mais generalista do que ele é hoje, né? Porque hoje a gente ainda tem muitos papéis, assim, dentro do desenvolvimento. Tem o cara de front, o cara de back, tem o cientista de dados, tem o engenheiro de dados, aí tem o analista. Tudo bem que aqui na DTI a gente tenta ser um pouco mais generalista, mas eu acho que o mercado, a tendência do mercado vai ser essa também. Eu acredito mesmo que no futuro não vai ter mais o cara que é só front, porque vai ter mesmo a pessoa que pede o código, né, e faz algum tipo de revisão e tudo mais. E o que você tinha falado em algum momento, né, em relação a profissionais muito mais híbridos. Talvez, né, o dev vai ter muito, talvez também algumas habilidades de cientistas de dados, né? O dev vai ter umas habilidades de engenheiro de dados. Já tá Minha acontecendo percepção, com essa moda de chatbot, você tá vendo um tanto de dev tendo que lidar com RAGs. Exato. LLMs. Aqui, a gente tem visto aqui na DTI que aumentou a demanda, né, para projetos de RAG, exatamente. Talvez no futuro tudo vai virar uma interface conversacional mesmo, né? Talvez a gente não vai ter mais os aplicativos que a gente fica aqui interagindo, vai ser tudo via WhatsApp, pronto, acabou. E aí eu não tenho mais aplicativo que, né, não vou precisar de abrir meu iFood para pedir uma comida ou abrir o Uber para pedir um Uber. Eu vou chegar no WhatsApp e falar assim, hoje eu queria um hambúrguer do Lifebox. Aí vai lá e pede para mim. E acho que o ponto é esse, para quem está começando, não só na área, mas também a usar mais IA, é não se limitar a uma coisa só, não se limitar sua capacidade de produzir pela IA e saber usar a IA ao seu favor, né? Se potencializar pela IA e não se limitar a ela. Exato. A IA provavelmente não vai te substituir, né? Mas você precisa se aliar a ela para conseguir enfrentar essas mudanças que o mercado está propondo. Bom, gente, então é isso, assim, acredito, né, que esse bafafá que aconteceu, né, em torno da fala do CEO da AWS realmente foi talvez um overreacting aí relacionado, né, ao medo mesmo que os programadores, eu acho que estão mesmo, como a gente falou, muito talvez também esses reflexos dos layoffs do ano passado que a gente sofreu, mas por enquanto, acho que a gente ainda tá salvo, vamos falar assim. Claro
Claro que a gente não consegue prever o que vai acontecer ano que vem ou daqui a 2 anos. Mas a gente, né, o caminho que a nossa conversa foi, acredito que todos concordamos que a profissão vai mudar, com certeza. Para isso, a gente precisa evoluir em muitas skills que talvez hoje, né, muitos programadores não tenham. E vai ter coisas obsoletas mesmo, vai ter. É, Hoje sim. eu não preciso programar em cartão perfurado, gente. Exato. Vai Então, acontecer. assim, Hoje a gente não usa máquina de escrever mais, sabe, assim. Bug hoje né? não é um inseto que ficou preso na engrenagem. Exato, entendeu? A gente gosta de reagir exageradamente às notícias, né? Então acho que faz parte também do burburinho que isso o causou. burburinho Né? é sempre importante, né? Mas a gente já tá vendo a mudança no mercado, como a gente falou, né? Dos novos papéis que estão sendo adicionados, né? Da importância que esse tema tá tendo mesmo no mundo, né? Então, assim, mudar? Vai, gente, vai mudar. Mas, por enquanto, ainda não acreditamos numa extinção dos programadores, como muitos falaram Exatamente. aí. Bom, galera, valeu. Até a próxima. E é isso aí. Tchau, tchau. Beijo. Hello!